Está no ar a sexta rodada da quarta temporada do canal Zuca e Tuga. Eu, Caco da Mota, estou aqui com João Almeida Moreira, eu comentarista da ESPN, João Almeida Moreira, correspondente do jornal A Bola no Brasil, A Bola de Portugal. Você digita lá e vê, tem vários artigos, tem até a coluna do João Almeida Moreira e informações importantes dos clubes de Portugal, porque aqui falamos do futebol português, do futebol brasileiro, mas a gente vai, João, começar pelo que está mais recente, quente ainda, como o clima no Brasil que está muito quente. Palmeiras larga na frente no Brasileirão, começa bem, depois até daquele tropeço do Novo Horizontino, se criou uma desconfiança, nossa, 4-0, Novo Horizontino até liderando o Campeonato Paulista, onde o Palmeiras é o vice-líder. Nesse ano temos os pontos corridos no Paulistão para depois os 8 fazerem o mata-mata. Um regulamento diferente, que não tem aqueles grupos, enfim, mas o Palmeiras larga na frente em tudo, na minha opinião. Essa questão do Paulista, depois ele sabe e começa a administrar muito bem um calendário que a gente vai falar de outros clubes, João, e quero a sua opinião depois, que alguns clubes não acordaram para esse calendário tão recente. E o Abel, como é um grande estrategista, é o maior estrategista do futebol brasileiro e o melhor técnico do futebol brasileiro há tanto tempo já, que ele consegue no Campeonato Brasileiro resultados tão expressivos, jogando fora de casa, contra o Internacional do Paulo Pesolano, que tem tirado muita coisa desse Inter. Tanto que o Inter, eu peguei números aqui, João, impressionante. O Internacional ele teve 26 finalizações contra 11 do Palmeiras. O resultado foi 3-1 para o Palmeiras no estádio Beira-Rio. E o Internacional jogando muito bem. Mas o Inter é vice-lanterna, ainda não venceu. Mas joga bem, ganhou um Grenal. Tem muita gente que está dividido. Será que dá para criticar o Inter ou não? Mas o papo aqui é o Palmeiras. Só que é o seguinte, João, olha a eficiência do Palmeiras e para quem está nos assistindo, nos acompanhando. São desses 11 chutes do Palmeiras, 7 no gol. Tem 4 defesas do goleiro do Internacional e 3 do Palmeiras, desses 26 chutes. O Inter chuta 26 e 4 vão no gol. Então é a questão da eficiência. Vitor Roque briga pela bola, faz um gol. O escanteio acaba sempre saindo gol e jogada de bola parada, que é muito boa do Palmeiras. Então, é uma equipe que tem sido tão eficiente e larga na frente, deixando um pouco para trás o Flamengo, que eu acredito que vai se recuperar mais cedo, já começa a fazer isso, porque teve um calendário mais apertado até o final do ano passado, mas o Cruzeiro que se atrapalha, daqui a pouco a gente fala do Tite, mas vamos começar pelo Palmeiras. É, para mim, agora, o grande candidato, mas eu não descarto o Flamengo nunca. Ainda é muito cedo, né? 3 jogos apenas, mas o Palmeiras está começando bem, consistente, né? Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, consoante nos estiverem a escutar. E uma notícia boa para o Palmeiras é que já encontrou mais ou menos um 11 ideal, porque ele repetiu o mesmo 11 do jogo com o Corinthians, onde também foi muito eficaz. O Corinthians até teve mais produção e quem ganhou foi o Palmeiras. E depois de o Abel se queixar muito de falta de eficácia nos primeiros jogos, agora parece que o Palmeiras encontrou esse caminho da eficácia. E, além disso, encontrou mais ou menos um 11 base. É evidente que vai mudar muito. O próprio Abel falou isso na coletiva, que é impossível no Brasil, com o calendário, as viagens, as poucas horas de sono, etc., manter por muito tempo os mesmos 11, mas pelo menos para já parece que encontrou ali uma formação ideal, que eu vou dizer rapidamente, que é o Carlos Miguel, óbvio, no gol, depois o Kelvin como lateral direito e o Piqueires como lateral esquerdo, e no centro o Gomes e o Murilo, ou seja, nenhuma alteração em relação ao ano passado, alteração pelo menos muito, muito importante. Depois ali naquela dupla de volantes, criadores, ambos bastante criadores, temos o Marlon Freitas, que essa sim é uma novidade, e o Andrés Pereira, já a jogar muito bem, né? Aliás, um parêntese, Aníbal Moreno, Exato. que foi para o River Plate, não está jogando nada. Eu comentei o Campeonato Argentino, o último jogo, derrota para o Argentino Júnior, não está conseguindo jogar nada, está mal, está muito mal. Então, é um jogador que o Palmeiras, veja, quando alguém não dá certo, ele já passa adiante. Passou adiante e pegou o Marlon Freitas, que está começando bem, né? Vamos ver, a época é longa, mas está
para já parece titular ali firme, ao lado do Andrés Pereira, um jogador que sai mais e que cria mais, etc. Depois, nas alas, joga o Maurício e o Alan, né? É quem tem jogado mais, né? Não quer dizer que ele não vai mudando. E no ataque, como de costume, desde o ano passado, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que é uma dupla já bem rotinada. O Flaco Lopes cria um pouco mais, o Vitor Roque vai mais em força, né? Mais finalizador, talvez, por isso tem sempre um pouquinho mais de gols que o Flaco Lopes. É um 11 bom, mas ainda sem grandes reforços, porque ainda estão para entrar o Arias, né? O John Arias, e o Paulinho, se voltar. Eu acredito que o John Arias até possa roubar o lugar ao Maurício de titular, né? Numa das alas. Mas, claro, roubar isto é tudo muito relativo, porque já não existe essa história de 11 titulares. Isso era no tempo em que se jogava todos os domingos só. Né? Agora não, está sempre todo mundo rodando, e por isso os elencos são muito fortes, e a força dos elencos é que faz se ser campeão ou não. Né? Não basta ter um 11 bom, tem que ter um elenco bom, e por isso é que o Palmeiras e o Flamengo são favoritos à frente dos outros. E o Paulinho, quem sabe, pode vir a ganhar o lugar do Flaco Lopes, enfim, ou pelo menos a rodar ali com o Vitor Roque, também para não desgastar muito o Vitor Roque. É um jogador que o Paulinho acrescenta outras características. Enfim, o Palmeiras parece estar num caminho certo, mas como a gente sabe, o futebol como se diz aqui no Brasil, é muito dinâmico. O futebol brasileiro ainda é mais dinâmico do que os outros por causa do excesso de jogos, do excesso de competições, do excesso de emoção que às vezes há na torcida, há nos dirigentes, etc. E, portanto, o Palmeiras está longe de estar imune a crises, mas está nesse momento passando por uma fase mais consistente e com 3 pontos de avanço sobre o Flamengo, 3 jornadas apenas, evidente que isso não quer dizer nada, mas pelo menos dá assim aquela ideia ao torcedor de que este ano pode pender para o lado do Palmeiras, né? Até porque o Cruzeiro, como a gente vai falar em seguida, esse sim já perdeu bastantes pontos e sabendo a gente como é o Palmeiras e o Flamengo tão implacáveis, esses pontos perdidos e essa instabilidade em torno do Tite, que curiosamente não foi o primeiro treinador de Belo Horizonte a cair, porque o Jorge Sampaoli caiu já por causa do empate com o Remo, já é oficial que caiu. Então o Tite continua, mas obviamente que balançando, né? O futebol mineiro não tá tão bem assim, né? Tá muito mal, por sinal, expectativa. E o futebol paulista, até acredito que o próprio Campeonato Paulista, que é aquele mais competitivo, ele acaba ajudando começando cedo, diferente de outros campeonatos. O próprio Carioca não é assim, o Gaúcho, o Mineiro, são campeonatos que muitas vezes enganam. Você vai bem no estadual e depois no Brasileirão você se atrapalha. Tudo aquilo que você fez no estadual não vale nada. Mas, por exemplo, o Corinthians está bem, por mais que esteja atrás do Palmeiras, mas perdeu para o Palmeiras recentemente. O São Paulo também perde para o Palmeiras, no Paulista, isso. Mas o São Paulo, até antes da vitória do Palmeiras, era líder vencendo o Grêmio. Daqui a pouco a gente também vai falar do Grêmio. Mas o futebol mineiro tem essa complicação. É um Atlético. O Bragantino e o Mirassol também estão bem lá. Exato. Só o Santos está mais. O Santos continua ainda sendo aquele que se arrasta um pouco. Acredito que deve melhorar se o Neymar é muito assim a Neymar dependência, né? Se o Neymar voltando bem a jogar o que sabe, ele vai ajudar demais o Santos e ele vai trazer com ele uma confiança maior de todos os jogadores. Ele é capaz de fazer isso, que é algo que o próprio Memphis Depay faz, a gente também vai falar depois, mas é por outro motivo. Fique com a gente, curioso. Só estou dando um spoiler aqui do que vamos falar do Corinthians, o que será. Você já deve saber, você que é esperto, mas o Cruzeiro do Tite, lanterna, pior defesa do campeonato, 8 gols sofridos, é impressionante. Eu não sei o que está acontecendo, porque claro que é um início de campeonato também, dá para recuperar, mas tem uma coisa que me preocupa, e me preocupa até o ser humano, sabe, João? O Tite, depois de tudo que passou, fazendo uma espécie de período sabático, quase que um burnout do futebol, né? Ele estava muito estressado, essa pressão toda que ele passou. O Dorival Júnior já tem falado disso, o Diniz, a gente teve o Zubeldia com problema cardíaco, o Renato já teve isso, o Abel Braga já largou, já tem uma idade mais avançada, já largou, não quer ficar ali. Muricy com sérios problemas de saúde hoje. Olha, eles não são atletas
e muito menos e ainda jogaram futebol e não são de esportes, por exemplo, que você tem choque de cabeça que traz problemas a longo prazo. O problema mental aí, e isso é algo que tem que ser tratado no futebol como um todo, essa pressão sobre os técnicos em entrevistas coletivas, muitas vezes até acho que eles são deselegantes, sim, o Abel Ferreira muitas vezes passa do ponto, mas eu não digo só os jornalistas, porque eu vou defender nós, pelo menos o jornalista tem um critério, a maioria pelo menos, que tem uma formação, um nível de formação e um respeito aos profissionais, às vezes faz uma pergunta por pressão, mas é algo construtivo. Mas tem um outro lado com as redes sociais, com essa pressão dos influenciadores, torcedores, que já não dá resultado. Tite não sabe nada, Tite nunca foi não sei o quê. Se a gente for olhar o que se diz do técnico Tite e o que ele fez, para o ser humano isso é muito complicado. Mas aí a gente vê imagens e as pessoas analisando, há uma certa. O Tite parece que está sem energia, uma certa apatia. Ele tá. E a gente. Isso é pura especulação só pela imagem, né, João? A gente não tem como saber o que está acontecendo com ele. Mas me preocupa muito, até discussão com o filho, o Matheus, e é o filho que fala mais que ele poderia até delegar isso para o filho, mas está um pouco estranho, parece que os jogadores não respeitando o Tite. A gente conhece o ambiente, ele perdeu um pouco a mão. Eu não sei o que te parece observando, eu não estou querendo analisar. Eu não vou fazer análise tática do Cruzeiro, ele está errando ali, escalação. Eu estou mais preocupado com essa questão do Tite ser humano mesmo, que parece que não está conseguindo se reencontrar no ambiente do futebol, meio que em pânico, assim, ele não está conseguindo mostrar o que sabe, todo aquele conhecimento. E talvez a especulação, pelo que a gente está vendo, ele está perdendo o respeito, a liderança do Tite, a referência que ele tinha. O futebol é muito rápido e parece que o Tite não está acompanhando essa velocidade do futebol. E a idade, né, pode ter a ver com isso. O facto de ter estado parado deu para descansar, mas de repente perdeu um pouco o ritmo. Eu lembro do Cuca uma vez dizer, Cuca que é outro que também de vez em quando fica de fora, assim, uns períodos, não é bem sabáticos, né, mas eu acho que fica mais tempo quase esperando alguém cair para ele entrar para um projeto do que no próprio projeto. E o Cuca uma vez disse que quando está fora, né, quando está sem emprego, não vê a hora de voltar. Mas às vezes quando está trabalhando, não vê a hora de descansar, né? Porque realmente é muito estressante essa profissão de treinador, independentemente, claro, muita gente está a dizer, bom, mas eles ganham tanto dinheiro. Claro. É evidente que pressão maior é a pressão daquele pai de família que tem dificuldade em colocar o dinheiro em casa para a família ter o mínimo, né? E por isso eles não passam, pelo menos esses treinadores de alto calibre, digamos. Mas a verdade é que realmente é muita pressão e com essa, não vou dizer nada de novo, mas nessa época das redes sociais, etc., as críticas são instantâneas, são mais violentas, são muitas vezes menos construtivas, porque vêm de torcedores e até canais, etc., de torcedores e não de jornalistas que têm eventualmente ou supostamente mais isenção. Então você já não fica esperando só que o programa da noite, lá o Opinador, o programa de TV te ataque, não, você durante o dia já ouviu às vezes milhares, milhões de visualizações e de partilhas de coisas a dizer mal de você, tirar sarro de você, etc. Não sei se o Tite consegue reagir bem a isso, eu não sei se qualquer ser humano, não apenas o Tite, consegue reagir bem a isso. E é evidente que o Tite já foi muito vencedor, já nesta era muito digital, né? Ele fez um trabalho fantástico no Corinthians há 10 anos, mais ou menos, há 10, 15 anos, e portanto onde já havia as redes sociais, etc. E teve na seleção brasileira, que é um dos cargos mais estressantes do mundo do futebol, e fez um bom trabalho do ponto de vista teórico, não do ponto de vista prático, porque nas Copas do Mundo caiu em quartos de final, que é pouco para o Brasil, mas fez um bom trabalho. Mas agora pode ser que realmente esteja a pagar um pouquinho a conta de tantos anos já no alto nível, né? Você referiu o Muricy, acho que é um caso mais ou menos parecido, né? O Muricy também era muito intenso e às tantas começou a sentir alguns problemas cardíacos, etc. E achou que era hora de ver-te fora. O mesmo se passa com o Felipão, que eu tenho a certeza que o Felipão
tem momentos em que dá uma vontade enorme de voltar para ali para o banco e começar a fazer trocas, substituições e falar com os jogadores e sentir aquele cheiro de jogo e de competição, mas provavelmente o lado mais racional dele o levou a, bom, deixa eu ficar aqui no gabinete, fico perto do futebol, mas não tão debaixo de fogo. E é isso que eu acho que está acontecendo com o Tite, ele está debaixo de fogo e nesse momento era tudo talvez o que a sua saúde não pedia, era estar debaixo de fogo já. Mas a gente está a falar isso e vocês sabem, né? Daqui a uma semana ou duas o Cruzeiro faz 2 boas vitórias e volta a engrenar e de repente o Tite volta a engrenar porque o treinador de qualidade ele é e é um treinador até bastante aberto a mudanças, etc. Portanto não se pode dizer que esteja ultrapassado, como alguns outros treinadores um pouquinho mais velhos ou da geração dele, que ficaram muito naquela coisa de agora vieram os estrangeiros, isso e aquilo. O Tite nunca teve esse tipo de comentário, gosta de aprender com as pessoas de fora, gosta de ensinar as pessoas de fora, ou seja, é um cara mais aberto. Portanto, eu torço para que o Tite encontre o seu caminho e o Cruzeiro também, porque tem uma equipe muito interessante, né? Tem uma equipe muito Era interessante. bonito de ver jogar, né? Sim, então. Acho que teve até essa quebra também do técnico do Jardim pro E também você falou no Jardim, que o Jardim foi mais ou menos a mesma coisa, né? O Jardim saiu também para ficar um tempo fora dos bancos, né? E o Jardim é um cara mais novo, né? Mas ele ficou muito incomodado, ele reclamou disso no futebol brasileiro também. E acredito que em Minas deve ter uma pressão também específica que ele sentiu e não gostou. Então foi descansar um pouco, daqui de repente volta para o mercado árabe ou assim, que além de pagar bem, não tem obviamente a mesma qualidade do futebol brasileiro, nem de perto, mas a pressão é muito menor, né? Porque né, clubes do campeonato saudita, por mais que sejam grandes, obviamente não tem a pressão que tem um Cruzeiro, que tem um Atlético Mineiro, que tem os grandes clubes brasileiros, né? Em que a torcida e a crítica exige estar sempre no topo, exige estar sempre ganhando título por causa da camisa, e às vezes nem há condições para isso, porque o time não é bom o suficiente, mas não há desculpas, né? Quem pode quem dá desculpas ao Grêmio, ao Luiz Castro, por não estar a colocar o Grêmio lá no topo? Ninguém dá. O Grêmio tem que estar no topo pelo clube que é, né? Mas, se você olhar, né, o momento do Grêmio não é um momento para estar a lutar lá pelos primeiros lugares, é para estar tentando se recuperar aos poucos e voltar a lutar por títulos. Quando eu digo títulos, obviamente de Brasileirão ou continentais, daqui a uns 2, 3 anos, né? Se tiver um trabalho consistente, né? Só que não, a torcida já quer, do Grêmio, do Inter, do Atlético, do Cruzeiro, quer logo títulos, porque os clubes são muito grandes e essa pressão realmente às vezes não dá para os treinadores conseguirem suportá-la. O que acontece no Rio Grande do Sul, com o Grêmio e com o próprio Internacional, que quase foi rebaixado no passado, é aquilo que eu falava do estadual, por exemplo. Eu nunca vi tamanha diferença nos últimos anos da dupla Grenal para as outras equipes. Embora ainda tenha o Juventude, que é adversário do Grêmio do Luiz Castro, vou ser mais específico disso depois, e o Internacional pega o Ipiranga de Erechim na semifinal do Campeonato Gaúcho. Tudo bem, são equipes que realmente em 2 jogos podem complicar a vida da dupla Grenal, mas eu não acredito. O Juventude um pouco mais, até pelo que o Grêmio tem se atrapalhado. Mas a mesma diferença essa dos clubes do interior do Rio Grande do Sul para a dupla Grenal tem sido da dupla Grenal com os clubes que estão na ponta nos últimos tempos. O futebol do Rio Grande do Sul ele foi rebaixado de patamar, faz muito tempo isso. E eles ficam lutando um contra o outro e um gostando da desgraça do outro e não perceberam que juntos eles estão afundando num patamar. O Grêmio se reorganizou, mudou muita coisa. E eu falava disso, não sei se o torcedor do Grêmio não, nesse caso, não só os influencers, João, a imprensa do Rio Grande do Sul, que eu faço parte, sou gaúcho, conheço muito bem. Muita pressão, muito exigente, como sempre foi, e isso é uma marca positiva, na minha opinião, mas que não tem paciência aí, o lado que eu acredito que podia ter um pouquinho mais de paciência para deixar um técnico trabalhar, embora a crítica, tem que criticar o que o Luiz Castro pode ter feito de errado até aqui. Acredito que ele não achou um time, diferente do Internacional, ele não encontrou um Grêmio ainda, como você falava do Palmeiras, por exemplo, não é só na escalação. Só que eu
entendo que, a favor do Luiz Castro, se iludiu, se as pessoas se iludiram, torcedores, acreditando que o elenco do Grêmio já era suficiente. E na parte da defesa ele é muito frágil ainda. João Pedro, Marcos Rocha como laterais, o Wagner Leonardo, então o Kahneman podendo voltar à defesa, o Marlon como lateral esquerdo. Eu acredito que a defesa do Grêmio muito frágil, tem contratação, tem reforços, mas o time do Grêmio ainda carece de uma estrutura melhor na sua defesa. E não é à toa que o Grêmio, juntamente com o Vitória e o Grêmio, 7 gols sofridos, segunda depois do Cruzeiro, que tem 8 gols sofridos, são as segundas piores defesas. Até mesmo contra o Botafogo, contra que o Grêmio foi muito bem marcando 5 gols, ele sofre 3. E no outro jogo, além do Brasileirão, que o Grêmio defrontou uma equipe de primeira divisão, que foi no Grenal, levou 4, né? Ou seja, são esses 7 mais uns quantos do Gauchão com os times fortes. E o desempenho não é bom, porque você olha para o time do Grêmio, ele é desequilibrado, ele está muito aberto no meio, inclusive o Arthur não está conseguindo desenvolver o futebol que desenvolve no Gauchão, contra equipes menores. Quando o Grêmio pega uma equipe de Série A e agora vem aí uma de Série B que recém caiu da A, pode sim se complicar contra o Juventude. Então eu vejo com um jogo de risco para essa continuidade do Luiz Castro. Ele não vai cair, não sei, mas eu acredito que ele não vai cair se ele sofrer um revés contra o Juventude, são 2 jogos, e mesmo eliminado do Campeonato Gaúcho, acredito que a direção vai segurar, porque é um contrato longo, não dá para também quebrar toda essa convicção da direção, mas ele vai ficar pendurado no Brasileirão e também na Sul-Americana e na própria Copa do Brasil. Aí sim, João, muito parecido com o Quinteiro, que aconteceu a mesma coisa. Você fica pendurado do Campeonato Gaúcho, de não ter vencido, e aí não convencido como time, e você tem problemas lá na frente, e aí daqui a pouco você não resiste e acaba caindo. Mas não acredito que vai ser algo tão relâmpago assim como o Sampaoli agora, por exemplo, no Atlético Mineiro, não deu certo e já caiu, já trocou. Mas eu acredito que o Luiz Castro é isso, ele é um trabalho de longo prazo, e eu não sei se a torcida e o ambiente vai ter essa paciência. Tem muito a ver com o Internacional. A derrota do Internacional ajuda demais o Grêmio. Porque no ambiente, é isso que eu digo, os dois, eles se nivelam por baixo. O Inter estando na lanterna do campeonato de novo, por mais que ainda é muito cedo, na lanterna não, na zona de rebaixamento, desculpe, na vice-lanterna, mas ele já volta para uma zona de rebaixamento, começa o campeonato, mesmo com um bom trabalho do técnico, a crítica da rivalidade, ela se nivela e ajuda um pouco o Luiz Castro. Ah, mas eles ali também, né? Os gremistas dizem nós assim, eles assado. E tem muito a ver com isso. Não é só assado de churrasco, é nós assim e eles assado. Tem muito a ver isso. Falar em assado, não sei se rola um assado quando tem jogos importantes em Portugal, acredito que sim também. Mas grandes pratos, a culinária portuguesa é maravilhosa. Mas Porto Sporting, será que, mudando um pouco de tema, não sei se quer concluir alguma coisa do Grêmio, João, podemos passar para o... Não, vamos passar. O Porto e o Sport empatando por 1-1, gol no finalzinho do Luiz Soares de pênalti. Aliás, um jogo muito disputado, complicado, ninguém teve aquela supremacia, um jogo de muita marcação e ninguém tomou tanta conta do jogo assim. E olha, até que o Sport merecia o empate. Eu acreditava que era jogo para empate mesmo. Achei que não ia acontecer, porque foi no último suspiro que o Sport consegue marcar o gol. Mas será que é suficiente? Aí queria te ouvir, João. Suficiente para acordar o Benfica, sim? Eu acredito, só isso que vou falar a respeito. Claro que sim, ajuda o Benfica, mas o Benfica também se atrapalha, né? É evidente que é sempre bom um empate. O próprio Mourinho falou que estava a torcer por um empate ou por uma vitória do Sporting, e porque é uma questão aritmética, né? Se um dos dois tivesse ganho, o Benfica ganharia 3 pontos a um deles. Empatando, o Benfica ganha 2 a cada um deles, ou seja, ganha 4, tudo somado. Portanto, é sempre bom
para a terceira parte, né, para o terceiro vértice do triângulo, quando os dois empatam, né, ganha mais pontos, né, ganha 4 pontos, ou seja, são 4 pontos perdidos pelos outros, enquanto que se perdesse um deles o clássico, ganhava só 3 pontos. Mas a verdade é que o Benfica está um pouco atrás demais, e está atrás demais também a gente vê na evolução da equipe, né? É claramente a equipe que joga menos dos três, embora obviamente tenha bons jogadores, obviamente que tenha ambições, tem um grande treinador, apesar de já não estar talvez no auge, mas tem um grande treinador, e vê também, por outro lado, que o Clássico deixou muitas marcas no Porto e no Sport, além dos pontos perdidos. O Porto perdeu o Samu até o fim da temporada, né? O Samu, inclusive, deve perder a Copa do Mundo, era suposto que ele tivesse entre os 26 escolhidos, e já deve perder, além de ter perdido lesões menos importantes, mas também talvez por um jogo ou dois. O Kivior, que era um dos defesas principais da equipe do Farioli, e o Martim Fernandes, lateral, né? Então isso, obviamente, foi boa notícia, se é que alguém pode achar boa notícia uma lesão, né? Mas acaba por ser uma boa notícia para o Mourinho, até porque no Sporting o Suárez ficou castigado, levou um amarelo, o quinto amarelo, portanto não pode jogar o próximo jogo, além de estar meio machucado também, por excesso de jogos, e o Jenny Catamo, que estava a ser um dos jogadores em melhor forma, também está machucado e deve ficar de fora durante os 2 ou 3 jogos, ou seja, o Clássico causou muitas baixas, causou muitos problemas aos dois, e isso obviamente acaba por favorecer teoricamente o Benfica, mas ainda vejo o Porto como grande favorito, porque o empate acabou por ser útil do ponto de vista de pontos, é amargo porque foi sofrido no último instante. O Suárez inclusive falha erra o pênalti, né? Ele faz o gol na recarga. Exato, no rebote que ele faz. Mais uma de muitas defesas que o Diogo Costa fez em pênalti. E enfim, ainda vejo o Porto obviamente como favorito, apesar de ter esse sabor amargo de sofrer o gol no último instante. O Sporting teve esse sabor doce, né, de conseguir empatar no último instante, quando parecia o jogo já perdido, e portanto o campeonato já perdido, porque ficaria a 7 pontos do Porto, sendo que depois o confronto direto ainda está a favor do Porto, porque o Porto ganhou em Alvalade e agora foi empate. Mas o Sporting pelo menos ganha também algum ânimo, e é evidente que ainda não está de fora da luta. Ambos ainda vão defrontar o Benfica, ambos ainda vão defrontar o Braga, penso eu. Acho que o Porto ainda não fez os 2 jogos com o Braga, e depois já vou aqui confirmar. E portanto há muitos jogos ainda onde se pode perder pontos, né? A gente fala do Benfica e fala do Braga, mas o Porto perdeu pontos com o Casa Pia, né? Portanto a qualquer momento pode haver perda de pontos. Vai haver duelo entre Porto e Sporting para a taça nas semifinais, todos eles, principalmente o Benfica, e aí é uma desvantagem para o Benfica, ainda tem muitos compromissos europeus. Eu digo principalmente o Benfica, porque o Benfica tem uma eliminatória antes de Porto e Sporting, que vão poder descansar, porque ficaram entre os 8 primeiros na Liga dos Campeões, o Sporting e na Liga. Enquanto o Real Madrid ainda, né? Enquanto o Real Madrid, que é pouca coisa, né? Então, ainda há muita água para rolar, mas é evidente que o resultado agrada mais ao Porto, apesar daquele amargo de boca que foi o gol no finzinho, e um gol que é merecido, como você falou, porque o Sporting estatisticamente foi superior em tudo: posse de bola, remates enquadrados, remates não enquadrados, cantos, foi 8-1, ou seja, o Sporting, embora não tenha feito um jogo muito ambicioso, na minha ideia, só no finzinho começou a atacar, mas obviamente que teve mais bola e que tentou mais a vitória, como ele competia. Né? Mas vamos ver, ainda tem campeonato, mas Porto claramente favorito. Até eu vou falar, a gente vai mudar o assunto falando que parece que tem um clima teve um clima de Libertadores nisso, mas é só para fazer um parênteses, já o gancho, eu esqueci de falar sobre isso e me lembrei agora. Lá no Galo se fala que talvez o Arthur Jorge, que ganhou Libertadores pelo Botafogo, possa ser um dos técnicos indicados. Eu não sei, eu não acredito. Ouviu alguma coisa? O pessoal da bola comentou alguma coisa? Teve alguma informação disso? Não, para já são esses rumores que vêm lá de Minas Gerais. É natural, né, que se fala sempre do Arthur Jorge, sempre que há uma vaga, né? Mas enfim, muitas hipóteses, acho que seria. O Cuca está sempre Cuca, Roger Machado, Renato Gaúcho, né? Mas o Arthur Jorge me surpreendeu. Mas é que é sempre. Mano Menezes, enfim, mas eu acho que. Mas o Mano tá na seleção do Peru agora, né? Ele sempre é especulado, mas agora ele fechou com a seleção do Peru, então Mano Menezes vai
vai tentar ingressar na Copa do Mundo, que é interessante também. Agora, esse clima de Libertadores, esses bastidores, catimba, esquema extracampo para complicar o adversário. Pô, eu sou do tempo que tinha a história de fechar tanto que hoje em dia todo mundo leva a sua água para não correr risco, mas é que antes se bebia a água da torneira, da fonte mesmo, né? Se abastecia com a água que estava ali, né? Com garrafinha. Mas hoje não, tudo água mineral, enfim. Mas eu lembro que se fechava até para o banho, para não ter banho depois, para atrapalhar, para complicar. É um clima meio de Libertadores que eu vi aí, mas é bem comum isso. Às vezes a gente acha que não tem isso em Portugal, mas tem essa coisa de um provocar o outro, não receber bem no vestiário. No balneário, no caso. Nos jornais, né, nas críticas à arbitragem, etc., o ambiente em Portugal é tão ou mais tóxico, na minha opinião, é mais tóxico do que no Brasil, até porque é mais claustrofóbico, é sempre em torno de 3. Aqui, apesar de tudo, vai mudando, né? Como tem 12 grandes e mais os quase grandes, lá são sempre os mesmos 3. Já se sabe quando um clube grande é supostamente beneficiado num jogo, são os presidentes dos outros 2 clubes que nem sequer estavam no jogo, que vão logo reclamar e fazer um comunicado, etc. Depois o clube que supostamente foi beneficiado faz um contra-comunicado, depois se atacam durante semanas nisso, né? Depois há programas na televisão com representantes de cada um dos 3 grandes que vão alimentando tudo isso, e é um ambiente é um barulho ensurdecedor de um lado muito tóxico, né? Um lado muito pouco de futebol. Mas, além disso, também há armas muito à sul-americana, né? Ou à europeia, porque não sei quem é que inventou, de repente até foi inventado lá no sul da Europa. Sei que Espanha, Itália, a Grécia, a Turquia também são países que vivem o futebol de uma maneira muito intensa, sul da Europa, né? Parecida com a América do Sul. Mas, por exemplo, neste jogo, e principalmente o Porto é conhecido por ser muito aguerrido nesse tipo de estratégia. Foi noticiado alguns casos interessantes, né? Como o facto de ter havido fogo de artifício junto ao hotel do Sporting, da 1 da manhã até às 4 da manhã. Já é muito antigo. Muito Libertadores, que também não é inédito, obviamente. O Porto não é o único culpado, não é inédito, já aconteceu em outras ocasiões, mas houve isso. Houve depois algo que foi filmado e que pode dar multa, que foi os apanha-bolas, como nós chamamos, ou gandulas aqui no Brasil. Pegaram as bolas todas, hoje em dia as bolas ficam todas colocadas naqueles lugares, né, naqueles pequenos pinozinhos, para não se perder tempo. Essas bolas foram todas retiradas, isso foi filmado. Os apanha-bolas pegaram as bolas e guardaram na altura em que o Porto estava em vantagem, obviamente. E depois outros métodos ainda mais antiquados, eu diria, que foi o ar-condicionado ligado no máximo do frio, né? Porque lá em Portugal agora é inverno, tá com temperaturas frias. No máximo do frio, o vestiário do Sporting, o ar-condicionado lá, sem se poder baixar, ou seja, a equipe do Sporting teve que enfrentar esse frio. E depois outras coisas nos mictórios, como se diz aqui no Brasil, né? Em frente aos mictórios, portanto, quem tivesse a urinar do Sporting ficava de frente para capas de jornais onde se dizia tetra, penta, ou seja, grandes vitórias do Porto em capas de jornais. Enfim, mais algo para criar assim, um pouquinho mais de raiva aos jogadores do Sporting. E as toalhas... Pode até motivar, né? Essa aí já achei errada. Muitas vezes até motiva. Estratégia burra, isso aí. E as toalhas do guarda-redes, o goleiro do Sporting, do Rui Silva, aquelas toalhas que eles sempre vão tentar secar as bolas, principalmente em dia de chuva, né? Em jogo de chuva, estava muita chuva, para tentar secar as luvas, essas toalhas que estão atrás do gol foram também roubadas por esses mesmos gandulas do Futebol Clube do Porto. E, além disso, o Yulman, do capitão, no último dia de mercado, teve uma suposta proposta, acho que oficial não houve, mas suposta proposta do Atlético de Madrid, e que ele balançou, obviamente, ganhar um salário muito mais alto, e o Atlético de Madrid luta por, eventualmente, até chegar a uma final de Champions. Enfim, é natural que o Yulman tivesse sentido balançado, até não jogou um jogo, foi preservado por causa desses rumores, etc., um jogo pelo Sporting, mas agora já voltou, e em princípio sairá só no verão, caso saia, né? Mas sair será no verão. E, entretanto, no verão europeu, diga-se.
Mas, entretanto, torcedores do Porto se deram ao trabalho de pegar camisas do Atlético Madrid e jogar na direção do Yulman, né, para gerar ali algum tipo de... Enfim, ambiente típico de... Essa ainda é uma É, provocação criativa, digamos assim. criativa. Ambiente de Libertadores, assim, e com um agravante, que vai haver os tais 2 jogos de taça agora, né? Entre os 2 clubes de novo. Ou seja, agora é a vez do Sporting receber o Porto, o primeiro jogo era em Alvalade. Com certeza a recepção já não vai ser tão simpática como era suposto, e depois ainda vai haver mais uma contra-revanche lá no Dragão, enfim. Teve também, sim. Não, mas tudo isso vai contribuir para a toxicidade, né, do futebol português, que é enorme. É impressionante. Agora, teve também se eu não me engano, teve uma fumaceira no jogo, deu uma Ah, parada com fogos, e me lembrou algo que é muito comum no futebol da Holanda. A Holanda sim, para muito o jogo, e aí teve que ter, né? E agora lembrei, teve o aviso até mesmo no estádio do Dragão, lá no placar eletrônico, para pararem com isso, que atrapalha. E isso me lembra, desculpa interromper, Caco, mas isso me lembra de mais um detalhe, é que a torcida do Sport foi colocada num lugar com cortinas e com colunas para abafar o som, ou seja, para os cantos do Sport não serem ouvidos. Né? Nossa Senhora. Colocaram umas cortinas. E é evidente que isso é mais perigoso ainda se porventura fossem inflamáveis essas cortinas, com o facto de ter havido fogos, né? Mas, enfim, faz de tudo para tentar ter uma certa vantagem. É uma estratégia, mais espero não ofender os portistas, mas é uma estratégia que em Portugal a gente se atribui mais ao Futebol Clube do Porto, principalmente àqueles anos, aos primeiros anos da presidência de Pinto da Costa. Pinto da Costa, entretanto, faleceu. Antes disso, perdeu a presidência para o André Vilas Boas, que é um presidente muito jovem, um presidente muito viajado, um presidente que se pensava tivesse métodos diferentes, mas pelos vistos mantém um pouco esse DNA portista de muito sul-americano, para dizer o mínimo. Agora a gente troca de assunto para voltar a falar do Corinthians, de um ex-jogador que, com passagem pelo Sporting, o Zakaria Labiad, que é marroquino, mas é nascido na Holanda, jogou com o Memphis no PSV, e ali ficaram amigos, se conheceram, e o Memphis indicou, praticamente, encaminhou a contratação do marroquino para o Corinthians, porque o Dorival Júnior deixou bem claro, eu não indiquei. Então, assim como o Neymar, por exemplo, é meio um cara que articula os peixes dele, como dizia o Romário, né? Fala peixe, o peixe é o amigo, é o parceiro, não é o peixe do Santos. O Memphis parece estar cheio dos peixes aí, querendo trazer, e esse aí a gente usa muito no Rio Grande do Sul, meu bruxo, né? Que é a bruxaria, os compadres, assim, meu bruxo. Então é o bruxo do Memphis, se fosse no Rio Grande do Sul, o Labiad, praticamente confirmado, mas não tem tido um bom desempenho, embora tenha sido um jogador de boa qualidade técnica no meio de campo, enfim, que daqui a pouco pode se recuperar também, né? O Memphis acaba se queimando, eu tenho plena certeza que o Memphis aposta na qualidade do amigo, mas que ele está facilitando porque o cara é amigo, com certeza. O Zacarias Labiad, ele qualidade tem, né? Todo mundo reconhece isso. Foi uma joia do PSV, né? Começou muito jovem, é um jogador canhoto de meio campo ataque, né? Um jogador meio atacante, né? Um jogador que pode realmente ter momentos assim de lampejos de muita qualidade. Só que a carreira dele é um pouco só isso, lampejos de qualidade. Não teve consistência. Ele foi do PSV para o Sporting, ainda novo, e quando chega ao Sporting, obviamente, veio como uma estrela, né? uma grande promessa do futebol holandês. O futebol holandês não é pouca coisa, futebol neerlandês, né? Hoje em dia a gente tem que ser neerlandês em Países Baixos, se não Holanda. Pelo menos eles pediram, os neerlandeses pediram que a gente fizesse isso. Enfim, ele veio do futebol dos Países Baixos, sendo uma promessa do futebol dos Países Baixos. Ele, entretanto, trocou de seleção, passou a jogar para Marrocos. Mas alguém que vem que é uma joia no futebol dos Países Baixos, obviamente é alguém que tem que se ter em conta. Só que depois no Sporting teve lá 4 temporadas, mas jogou muito pouco, nunca foi titular, acabou por ser emprestado ao Vitesse, outro clube holandês, mas sem a força do PSV.
O Jorge Jesus, treinador muito conhecido aqui no Brasil, queria apostar muito nele, mas acabou por... Disse que queria que ele ficasse no elenco e tal, porque tem qualidade muito boa e tal, só que acabou por não apostar nele depois, porque, enfim, a qualidade não se traduz em consistência, e depois teve uma carreira meio errante, digamos, em clubes médios da Holanda, o Trek, principalmente no Trek, jogou no Ajax, né? Ainda teve algum período no Ajax, mas também sem ser assim um titular absoluto do Ajax, e depois agora estava no futebol chinês. Enfim, parece que é um jogador que vem para o Corinthians tentar se E recuperar. estava sem clube, né? Isso que chama atenção. Ele, depois do futebol chinês, ficou sem clube. Então E ninguém então, queria ele. E aí, de uma hora para outra, exatamente um cara que daqui a pouco não estava encontrando um clube e o Memphis encontrou, achou uma saída para ele, para ajudar o amigo. e Que é será que vai... louvável sempre para um amigo, mas para a profissão, para o futebol, nem sempre, né? Não é muito louvável para a torcida imensa do Corinthians, né? Usar o Corinthians como uma espécie de abrigo, né? Para ver se recupera um jogador. Acho que o Corinthians merece mais do que isso pelo tamanho que tem. Então, eu acho que é uma contratação que tem tudo para dar errado, tomara que me engane, até porque estamos a falar de um jogador de qualidade técnica, isso aí, sem dúvida. Eu acho que é um jogador que, quando jogar, o torcedor vai ver que está ali um jogador de qualidade, mas às vezes a qualidade técnica não se traduz em qualidade de futebol mesmo, né? Porque é muito inconsistente, nunca conseguiu se firmar em um clube por onde passou. A verdade é essa, depois de ter sido considerado uma joia, um prodígio do PSV, mais ou menos na altura em que jogava lá o Depay, por isso que são os dois amigos desde então. Se ele fisicamente estiver bem, que é a parte principal, acredito com a qualidade que apresentou, enfim, e o Memphis apostando nele, não digo que vai ser titular, ele pode ser útil, não sei se vai chegar a não dar certo, sabe? Acredito também que não vai emplacar tanto, mas ele pode ser um cara ali que daqui a pouco o Dorival vai saber administrar um pouco, mas que é um problema essa questão de depender de um jogador, ou você ter que aceitar um jogador, porque o contrato com o Memphis não é só dinheiro, né? São esses acordos, ele tem muita voz dentro do clube, isso compromete um pouco o próprio trabalho do treinador, que a gente falava daquela pressão, mas hoje em dia o técnico também tem que saber administrar isso, porque geralmente as estrelas, os jogadores são muito mais estrelas, mais importantes, e por muitas vezes ganham mais que os treinadores, e tem maiores benefícios e menos punição para algumas coisas. É só lembrar o início, não é bem o início, mas quase na largada da carreira, assim, um pouco depois do Dorival, aquela vez que ele teve um atrito com o Neymar no Santos, e ele tinha razão, mas ele foi mandado embora, porque entre Neymar e Santos deu uma treta entre os dois, e aí prevaleceu a voz do Neymar. Então, o Dorival vai ter que ter, digamos, não sei se é uma expressão que pode virar um língua que nos desune um dia, o nosso quadro que fala, até já vou trocar para o treta aqui, João, que é exatamente o nosso língua que nos desune, são expressões que lá em Portugal é uma coisa, aqui é outra, ou a mesma coisa com palavras diferentes, mas pisando em ovos, o que eu ia dizer, né? Daqui a pouco o Dorival vai ter que pisar em ovos, saber administrar isso, porque senão o Memphis pode jogar contra ele no próprio ambiente. Ele já andou fazendo boquinha quando foi substituído, né? Porque daqui a pouco ele vai dizer, não, eu não quero mais o Dorival para me treinar, eu quero outro treinador aqui. Daqui a pouco ele vai, se ele tem poder de trazer um companheiro, amigo, daqui a pouco ele vai querer um técnico que ele se dá bem, que ele se deu melhor, e pode ser um grande técnico, certamente ele pode indicar um grande técnico. Não dá mais, daqui a pouco o Corinthians tem um período de estabilidade, aí o Memphis tem porta aberta para sentar na mesa da direção e meio que construir também, administrar o clube. Isso é muito, muito perigoso. E aí pode, como eu falei, aí depois a gente fala o que é treta em Portugal e o que é treta, que eu tô falando dessa treta aqui do Brasil, que é confusão, discussão, enfim. O Labiat pode até o Dorival tentar usar o Labiat em outra posição, tipo como reserva do Garro, assim, ali com camisa 10, porque, por exemplo, o Carrilho, o jogador peruano, que eu também conheço bem porque jogou no Benfica e no Sporting, lá em Portugal, era um ponta, né? E aqui na América
também é bem conhecido, porque ele foi titular há muito tempo da seleção do Peru. Era um ponta e agora já não tem aquela velocidade, mas é um jogador com muita técnica que tem sido usado no Corinthians mais ali como segundo volante ou até como meia reserva do Garro, às vezes jogam os dois juntos, etc. Quem sabe o Labiado não pode ser uma solução aí, tipo criando um lance, fazendo um passe, rasgar, enfim. Mas é uma treta para o Dorival. Sabe o que eu faria se eu fosse o Dorival? Estreia do Labiade, está à disposição. Aí ele tá ali, tá fisicamente. O jogo tá 0-0, não dá nada. Sai Memphis Depay e entra Labiade. Eu vou te substituir, entra o teu amigo no teu lugar. Pronto. É uma solução. Primeira coisa que eu faria era essa. Se não falaria nada. Só faria isso. Botei o cara no teu lugar. Ué, mas ele não é bom jogador? Ele não pode substituir? Não tô te entendendo. Não falaria nada, colocaria o amigo no lugar dele. Aí vamos ver se ele joga mais que tu no teu lugar agora. Ele é tão bom, o teu amigo, então coloca o Labiade no lugar do Memphis, vamos ver o que ele faz, porque característica, função, meio atacante, ele pode jogar na mesma, né? Daqui a pouco dá um passe pro Yuri Alberto, acontece e tu fica no banco. Então, Memphis, o Labiade é o novo titular agora, ele tá jogando mais do que tu. Sim, Aí sim teríamos uma treta, João. Uma treta, para quem nos ouve aqui no Brasil, a expressão treta é usada para uma controvérsia, uma polêmica, né? Uma discussão, né? É mais ou menos nessa base. Em Portugal não é, tem um sentido um pouco diferente. Treta é uma mentira. Aquele cara disse uma treta. É o cara que disse uma mentira deslavada, né? Uma treta é mais nesse sentido, não é tanto no sentido de discussão. Ou seja, é uma daquelas palavras que provavelmente ao ser importada, ou ao viajar aí nas caravelas ou de avião já, porque provavelmente não era uma palavra do tempo aí do Pedro Álvares Cabral, etc., ficou um pouquinho adulterado o termo. Então foi até importada por portugueses, né? Também acontece muito isso, muitas expressões nascem aqui no Brasil e hoje em dia, pelas redes sociais, pelas telenovelas antes, pelas redes sociais hoje, etc., são importadas pelos portugueses. Mas a verdade é que tem um pouquinho essa diferença, ou seja, treta em Portugal isso é uma treta, isso é tipo uma fake news, né? Uma mentira, é treta. Já aqui no Brasil, treta é uma polêmica, né? Tipo o Big Brother e tal, que tem sempre um monte de treta, a gente vê aí as manchetes aí dos jornais, as fofocas, treta entre dois concorrentes do Big Brother, etc. É mais ou menos isso aqui, né, Caco? Exatamente, e eu até estava vendo a origem da etimologia no latim, vejo que o Brasil está um pouco mais. O significado do Brasil está um pouco mais adequado à origem do latim. Vem de tractare, que é tratar, manusear e negociar. Talvez no manusear tenha um manusear meio de manipular, e é aí que vem a mentira que Portugal usa, talvez, né? Esse tratar de forma errada, né? Tu Sim. trata uma informação errada, tu faz ou tu dá uma enrolada, não é bem isso que tu tá dizendo, não é bem a verdade, e acaba a treta sendo uma mentira, né? Então, essa conversa fiada, digamos assim, não sei se existe uma definição, né? Existe. É uma artimanha, às vezes é uma espécie de artimanha, etc. E por isso virou mentira. E aqui, no entanto, virou essa discussão, essa controvérsia. Enfim, é uma coisa daquelas que muitas vezes acontece, que é o que cria, às vezes, mais ruído entre as duas formas de falar, que é quando a mesma palavra tem dois sentidos diferentes. Isso cria mais ruído do que, por exemplo, ônibus e autocarro. Isso aí, pronto, cada um diz do seu jeito. Tudo bem. É a mesma coisa que agora, se um brasileiro chegar em Portugal, em Lisboa, e disser que deu uma treta, o pessoal vai julgar que deu uma mentira, né? Ou vice-versa, se alguém aqui falar em mentira, um português chegar aqui e falar em mentira, em treta, vai achar que está falando de mentira, mas afinal está falando de discussão. E essas palavras são, às vezes, as mais perversas, né, no entendimento entre os dois países. A verdade é que uma treta pode dar treta, né? Uma mentira pode dar confusão e discussão, né? Uma é consequência da outra, tanto em Portugal como no Brasil. E às vezes, quando há uma discussão, de certeza que depois, no meio da discussão, pode haver algumas mentiras no meio, né? Então, também uma treta no outro sentido pode dar uma treta no sentido português. E a gente gosta de debate, de informação, não mentira,
comentários, e para que não dê treta e nem tenha treta por aqui, você se inscreva no canal, acompanhe com a gente o Zuca e Tuga, estamos aí na rodada 6, vem aí a 7ª, e acredito que para a 7ª já tem uma pauta que eu ouvi um ruído e a gente deixa para depois, de algo que José Mourinho começa a ser falado, alguma coisa, para técnico da seleção de Portugal após a Copa do Mundo, o que seria bem interessante, mesmo ele sendo português, treinando Portugal. Acredito que é uma coisa parecida, assim, do tamanho que é Mourinho e o Ancelotti sendo técnico da seleção brasileira, assim, em termos de significado europeu, de tudo que conquistou. É uma pauta interessante para a próxima rodada e temos muitos assuntos pela frente, e você também pode sugerir nos comentários, ativar o sininho, mandar para os seus amigos e também sugerir as pautas para a gente. Era isso então, João. Ficamos por aqui e voltamos na 7ª rodada com muita informação, e isso só depois do Carnaval. Um abraço e até a próxima. Um abraço, na próxima semana muita informação e algumas tretas, provavelmente também aí do futebol português e brasileiro. Um grande abraço.